desse, se possível, um zoom, uma observada nesta tela, para vocês verem que um programa de gestão documental hoje ele é completo. Se antes você tinha as massas documentais acumuladas aqui, ó, uma moça perdida dentro de um mundo de papel, hoje eles passam por um tratamento tecnológico, né, de higienização, organização, digitalização, né? Aqui é trabalhando com a planetária e aqui já trabalhando com as imagens, processando essas imagens para ver o controle de qualidade delas. Então, esse é o futuro, né? Ainda que esse papel aqui do canto, ele precisa ser preservado, tá? Então, tá aqui a cadeia, a restauração. Se vocês, com calma, depois puderem assistir, mais uma vez, aquele Fundação Arquivo Municipal de Santos, ali vai estar bem interessante essa perspectiva. E, mais uma vez, eu trago o conceito de gestão documental para vocês fixarem bem, tá? E saber que todo o processo de gestão está ancorado na Lei Federal de Arquivos, né, que é a 8.159, no artigo 3º, onde diz, ó, considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações referente à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente, ok? E aí eu trouxe também o conceito de história em Ranke, que é um dos teóricos alemães que tem feito um trabalho muito interessante com relação à memória. Vê o que ele diz. A história distingue-se das demais ciências por ser, simultaneamente, arte. Olha que lindo. Ela é ciência ao coletar, achar e investigar. Ela é arte ao dar forma ao colhido, ao conhecido e ao representá-los. Outras ciências satisfazem-se em mostrar o achado meramente como achado. Na história, opera a faculdade da reconstituição. Como ciência, ela é aparentada à filosofia. E como arte, à poesia. Não é linda essa frase? Um filósofo, teórico, historiador alemão, e o livro que tem essa citação na página 18 é A História Viva, certo? E aí, mais uma vez, eu chamo Foucault, Michel Foucault, um dos teóricos dessa atualidade, assim, que muito contribuiu para essa perspectiva, não só da informação, né? Sobretudo da informação como poder, mas também ele visitou, ele acessou essa questão dos documentos. E vê o que ele diz. O documento assume, às vezes, de uma função. Cabe ao historiador trabalhá-lo, organizá-lo, recortá-lo e estabelecer as relações da qual faz parte. A historiografia, que é o discurso escrito, né, é tudo que se escreveu sobre algo, com isso se transforma. A história é, para uma sociedade, uma certa maneira de dar status e elaboração à massa documental de que ela não se separa. Tá vendo? A sociedade não se separa da documentação, desses registros. Por quê? Porque esse registro é a representação dele, de cada instituição e de cada um de nós, nesse plano em que estamos aqui, vivos e interagindo uns com os outros, né? E aí eu fiz algumas inserções já, baseadas nas leituras que já foi possível, em cima do acervo de vocês, né? E aí eu, como historiadora, fiz dei algum destaque, né, da importância dessa documentação. Seu conteúdo reflete as ações pertinentes à história do abastecimento em Pernambuco. Simplesmente, vocês são referência para esse estudo em Pernambuco. Então, há uma importância fundamental, porque o abastecimento tem a ver com o quê? Com a sobrevivência, com a luta, né, pela alimentação, pela boa alimentação, inclusive, porque
num país onde a fome campeia, sobretudo agora, né? Nesse período de pandemia, com muito desemprego, muita luta, então você vê. Mas isso não é uma história de agora. José de Castro, ele escreveu a Radiografia da Fome e, por causa disso, foi expulso do país no período militar. Ele morreu de tristeza lá fora, tá? Porque ele nada fez a não ser deflagrar uma realidade de fome no Brasil, sobretudo no Nordeste brasileiro. Aquela, não sei se vocês lembram, da indústria da seca, que quão foi nefasta, né, para a população sertaneja e quanto ela traz de mortos, crianças que não vingaram, um raquitismo enorme, uma situação realmente muito, muito precária, que levava esses seres humanos a lutarem pela sobrevivência, né? Às vezes comendo a mesma coisa que comida de pasto, de gado, andiroba, farinha de andiroba, farinha de... Quer dizer, para sobreviver. E aí, veja, é sobre isso, essa história linda também que vocês fazem parte. Representam esses registros documentais, eles representam registro e prova das realizações feitas ao longo da trajetória da CEASA-PR, seja ela como CEASA, seja ela como CEAGEP, seja ela como OS, que é a atual, tá entendendo? Cada fasezinha dessa, a gente vai ter um registro equivalente que vai retratar essa história. Esses registros também retratam os avanços e recuo pela qual a instituição passou, né? E eles são passíveis de prova em relação às conquistas realizadas pela instituição na construção da política de abastecimento e distribuição de alimentos em Pernambuco. Cravou? Foi o meu? Pátio, foi o meu? Não, não sei. Como construções históricas, tá? Observação da ou do acervo documental da SEASA. Como historiador, estão aqui algumas inferências baseadas no que eu pude ler até o momento, tá ok? Diferenciação entre seleção, descarte, expurgo, transferência, recolhimento, destinação, preservação e eliminação. Olhe para isso. Então, são conceitos que não só a comissão de avaliação vai utilizar, né, mas também, futuramente, o grupo que trabalhar com a gestão documental, não só a comissão, mas outros, vão ter acesso e entender do que se trata, né? Quando eu falo em destinação, eu falo do conjunto de operações subsequentes à fase de avaliação de documentos, visando encaminhá-los à guarda temporária ou permanente, à eliminação ou à reprodução, certo? Então, veja, você faz a avaliação daquele documento e aí, depois que você submete a legislação e uma série de questões, aí você vai definir se eles são aptos para guarda permanente, são históricos, né? Ou se eles irão ser eliminados. Ou, em outra instância, se eles vão precisar ser reproduzidos, tá? Eliminação é a destruição ou desconfiguração de documentos ou dos papéis inservíveis destituído de valor permanente. Então, para não ficar inflando, né, os espaços da instituição, é feita a eliminação. Essa eliminação, antes, ainda havia muita coisa de incineração, o pessoal costumava incinerar. Hoje já há outras práticas, como eu falei aqui. Aqui em Olinda tem uma empresa chamada Planeta Limpo, que a gente mandou as toneladas de papéis que foram triadas, né, lá do TRT. E foi muito bom o processo, porque não expôs o ouro. Você entra, né, no galpão da fábrica, e aí os lotes de papéis são colocados sem as amarras,
e já vai para a esteira, e a esteira já processa ele, já desconfigura ele e já transforma numa massa de celulose. Então, ali está preservado o sigilo, o meio ambiente, né? E aí, aquela massa de celulose, ela é vendida e tem, dentro dessa perspectiva, a possibilidade de vocês ganhar um dinheirinho, né? Preservação é a não eliminação dos documentos de valor permanente. Recolhimento é a operação compulsória de passagem de um conjunto de documentos do depósito e arquivamento intermediário, visando a sua concentração no arquivo permanente, que será acompanhada do termo de recolhimento. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade foi o quê? Ocorreu em 91, né, julho e julho de 91, começou, né, a partir de junho e julho, que foi exatamente a transferência de custódia, tá, dos arquivos da Secretaria de Segurança Pública, o extinto Departamento de Ordem e Polícia Social, para o Arquivo Público do Estado. Então, na medida em que a gente fazia todo o levantamento do material, listando, fazendo uma lista mesmo do que ia com a data, com o tema da pasta, a quantidade de documentos e tal, para preencher as guias de transferência, ao mesmo tempo, o arquivo conferia e expedia a guia de recolhimento, dizendo que foi recolhido dia tal. Então, para fins de controle e de prova, também esses dois movimentos acontecem entre os órgãos, tá? Seleção é a análise do documento para definição de sua destinação. Essa seleção, ela poderá ser feita por nós, da empresa, né, contratada para isso, e essa primeira seleção, essa primeira triagem fica à disposição, né? Ou ela poderá ser feita diretamente com a comissão. Transferência, passagem dos documentos dos arquivos correntes para os intermediários, isso internamente. Ou transferência, passagem dos documentos de um arquivo extinto, ou um fundo fechado, como a gente diz. O que é o fundo fechado? Né? O fundo fechado é o conjunto de documentos procedente de um órgão produtor, de uma instituição produtora ou de uma organização produtora que foi extinto. Ele não mais produz nem recebe documentos, certo? Descrição de documentos e instrumentos de descrição. Isso é a pauta dessa última bateria de informações hoje. Aquelas outras que eu coloquei anteriormente foi para complemento de informação, tá? Arranjo de documentos, ele só é feito nos arquivos permanentes, certo? Não se faz arranjo de documento no arquivo corrente. Por quê? Porque muitos vão ser eliminados. Outros vão ficar numa fase ainda de espera. Mas esse arranjo, ele vai ser feito em definitivo nos arquivos permanentes, porque dali eles vão ficar reservados e preservados para sempre. Classificam-se em 5 grupos distintos as atividades do arquivo permanente. Destinação é quando é feita a avaliação, a gente viu isso agora, e essa avaliação feita dá a destinação dos prazos de guarda e de eliminação dos documentos, ou já vai diretamente destinando aquele conjunto documental para eliminação. Então, destinação, recolhimento, análise, avaliação, seleção e eliminação do documento. Arranjo, reunião e ordenação adequada dos documentos, com suas respectivas descrição e publicação, para que todos possam ter acesso aos documentos para consulta e a difusão, a divulgação desse acervo. Conservação são medidas de proteção aos documentos e, consequentemente, do local de sua guarda, visando impedir a sua destruição. Referência, tem como referência para isso a política de acesso e uso dos documentos que toda empresa deve ter. Conceito objetivo e importância. Arranjo de documentos em arquivologia
Entende-se por arranjo a ordenação dos documentos em fundos, a ordenação das séries dentro dos fundos e, se necessário, dos itens documentais dentro das séries, sempre do geral para o particular, beleza? Princípio do arranjo. Um arranjo ele pode ser funcional ou estrutural. Há diferenças entre os dois. Vamos ver. Funcional, constituído dos documentos provenientes de mais de uma fonte geradora de arquivos, tá? Reunidos pela semelhança de suas atividades, mantido, porém, o princípio de proveniência. Exemplo, agricultura, incluindo a documentação do Ministério da Agricultura, a Companhia Brasileira de Alimentos, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, etc. Nesse caso, o fundo será agricultura, que é a atividade maior e que soma todas as outras, como se fosse um guarda-chuva. E abaixo dela poderá estar inserida ou contida esses outros segmentos, né, informacionais, tá? Estrutural é constituído por documentos provenientes de uma mesma fonte geradora de arquivo. Exemplo, a SEASA. Cada uma dessas instituições se constituirá num fundo, tá bom? Descrição de documentos, conceito, importância e objetivos. A descrição é o meio utilizado pelo arquivista para obter a informação contida nos documentos e oferecê-la aos interessados nela, tá? A descrição persegue dois objetivos: dar informação aos pesquisadores e facilitar o controle do arquivista. Então, a gente fica realmente sabendo onde localizar determinados documentos. Lá no arquivo do DOPS, tinha um processo que era muito pesquisado, muito, mas muito mesmo, porque era a relação de todas as pessoas atingidas pelos atos institucionais durante o regime militar. E essas pessoas, quando não achavam seus prontuários, elas buscavam essa informação, porque bastava o nome estar ali registrado, com o ato de cassação, ou o ato de colocar aquela pessoa em aposentadoria compulsória, ou o ato que iria, de alguma forma, colocar na reserva, se for o caso de militar. Então, tinha muitas especificidades e casos de pessoas que foram submetidas, né, a esta realidade. Então, é isso que eu gostaria de partilhar com vocês, é que a importância dessa descrição. Então, o prontuário, de tanto que eu dava acesso aos pesquisadores, ele ficava gravado. Um é o 1156, o outro é o 29694, o outro é o 29878 e o outro é o 29131. Então, todos esses prontuários tinham as relações das pessoas presas, caçadas, mortas. Aí tinha atos e instituições, por atos institucionais. A gente teve, no total, 17 atos institucionais, dos quais o mais conhecido é 1, 2, 3, é o AI-5, ato institucional AI-5, ele vai subtrair da vida do cidadão, tá? O que a gente chama que é o habeas corpus, né? Que é o direito de proteção à vida. Então, daí vocês veem a gravidade de um estado de exceção representado por um ato institucional que é uma anomalia, né, dentro de um sistema constitucional, tá? Então, dentro desse cenário, de tanto que você e o pesquisador ia lá, tal, essa descrição ela ficou lá registrada. Depois de uma certa época, aí houveram muitas pesquisas, inclusive daquele Gilberto Marques, que era advogado, atrás do prontuário da bomba do aeroporto dos Guararapes, que foi explodido lá em 1966. Não sei se vocês, muito jovens, talvez não se lembrem. Mas essa bomba causou notícia, porque a gente revirou o arquivo e não tinha nada. Eu, desesperado, meu Deus, não é possível. E precisava desses documentos para livrar de uma culpa, né, uma pessoa que estava
já morrendo, que era um engenheiro, professor da universidade, Edinaldo Miranda. E aí, o que é que acontece? Não é possível que um fato desse o DOPS não tenha registrado. Aí, depois, olhando um por um, uma descrição mal feita, porque muitos, como havia uma urgência muito grande da gente prestar essas informações à sociedade, então, na época, o governo era Joaquim Francisco, governo do Estado, e ele exigiu, através do secretário de Justiça, o arquivo público é subordinado ao secretário de Justiça, ele exigiu que o arquivo de Pernambuco, o arquivo público estadual José Mereciano, fosse o primeiro a dar acesso a todos os conjuntos documentais referentes ao período militar. Então, foram contratados 30 estudantes. E entre os 30, certo? E entre os 30, algum fez uma descrição equivocada. Em vez de perguntar, e o que a gente dizia era mais isso: se vocês tiverem dúvida, perguntem. Se vocês tiverem dúvida, perguntem. Mas para vocês verem como a descrição precisa dos documentos é importante. Então, eu olhando todos esses processos prontuários que foram descritos de forma vaga, eu achei o prontuário 30.233, que é um inquérito policial militar da bomba do aeroporto dos Guararapes. Pense, olha, foi uma festa, eu pulei tanto de alegria, eu ficava vibrando quando eu conseguia achar alguma coisa de alguém, né? E de algum fato, assim, importante. Então, veja, o que é que eu quero dizer com isso? A descrição de um conjunto documental é o seu cartão de visita, é a sua identidade. Então, quanto mais precisa ela for, melhor será para a localização dessa informação. Então, a descrição persegue esses dois objetivos: permitir a informação aos pesquisadores e facilitar o controle do arquivista. Então, finalmente localizamos esse prontuário e, por incrível que pareça, os autos do inquérito, que foi inicialmente organizado pela Secretaria de Segurança Pública, e que, num dado momento, eles terminam... na época, eu fui até a solenidade no Palácio do Campo das Princesas. Eduardo Campos, o ex-governador, fez essa solenidade em público, não só, mas aí ele já estava morto, a gente não conseguiu fazer, ele já era um paciente de câncer terminal, Edinaldo, e ele não conseguiu sobreviver, mas a família recebeu pedido de desculpa formal, né, pelo governo do Estado, porque foram agentes públicos que o culparam pela bomba, uma vez que ele era engenheiro e que ele sabia construir um petardo, que é, no caso, um material bélico, né, que explodiu, semelhante ao que explodiu. Mas nos autos ficou muito caracterizado, isso foi motivo de uma tese, né, ficou muito caracterizado que o que ocorreu no aeroporto dos Guararapes, inclusive vitimando o jornalista Edson Regis, e mais um soldado, e mais uns transeuntes que estavam na época, foi, na realidade, um atentado provocado não pelas esquerdas, não é interessante, mas por órgãos do Estado. E aí estava envolvido a base aérea do Recife, tá? Olha a importância dos arquivos, tá vendo? E os relatos que aparecem nos autos apontam isso. E, mais importante, num dado momento do processo, o secretário de Segurança Pública, na época, ele diz que, por solicitação do brigadeiro, a autoridade máxima, né, do brigadeiro, agora as investigações referentes à bomba do aeroporto dos Guararapes passam à alçada da base aérea do Recife. E ele lavra uma escritura para se proteger como agente público que estava na investigação, à frente da investigação, e que estava chegando através da coleta de várias declarações das pessoas que estavam naquele dia lá,
chegando a uma conclusão que, a partir da análise desses termos de declaração, dessas fotografias, o prontuário tinha até o resto da bomba, para vocês terem ideia. Tinha o resto da maleta em que a bomba estava. Era realmente, porque a polícia vai pegando todas as provas, né? Então, tinha tudo. Tinha o retrato falado de quem colocou a maleta, tinha tudo isso, conjunto desses documentos, inocente Edinaldo Miranda. O que eu quero dizer é isso. E essa solenidade foi no Campo das Princesas. Eduardo Campos entregou oficialmente à família esse pedido e todo o referencial, né, que mostrava a mentira durante anos, né, que ele pagou por ela, né? Aí foi bonita a solenidade, eu gostei. Isso se chama uma solenidade de reparação, né? Quando o Estado, ele confirma, ele aceita que ele teve culpa e promove uma ação reparatória para aquelas famílias ou aquela pessoa que foram vítimas de outros agentes de outras épocas pelo próprio Estado, certo? Eu converso demais, né? Vocês não estão nem gostando mais disso. Mas é para vocês verem como a descrição ela é importante. Então, sabe como é que estava a descrição desse processo? Estava com o nome de encaminhamento. Vocês acreditam? Ninguém ia achar nunca. Por quê? Porque na pasta original, o documento se apresentava como um encaminhamento a ser feito, tá? Tava um carimbo assim, encaminhamento a ser feito, a base era do Recife. Aí o menino foi, viu aquilo ali, achou que fosse e pronto. Botou a descrição como encaminhamento. Já pensou? E a maior pena que eu tive é porque eu vinha revisitando todos esses prontuários, justamente para resolver essa opacidade, né, que é provocada na época da organização. E foi a época que eu saí do arquivo. Aí não concluí. Ficou lá. Eu acho que ninguém conseguiu terminar, não. Enfim, com uma descrição importante, né? Então, princípio da descrição em arquivo, tá? Para conseguir chegar ao seu objetivo, a descrição deve ser exata. Olha aí, botei bem de verde para vocês se lembrarem. Enquanto que os documentos não são imprecisos, mas sim testemunhos únicos e concretos. Essa descrição ela tem que ser suficiente, não precisa fazer uma coisa, muita coisa não. Você chamar o descritor, e aí eu vou falar um pouco sobre isso, vocês matam a charada. Suficiente para a unidade que se está informando. O arquivo, se é um arquivo, um fundo, uma seção, uma série ou um documento. Sem oferecer mais que o necessário, por excesso ou por defeito. E ela tem que ser oportuna, enquanto que deve refletir uma programação que marque uma hierarquia da informação. Então, veja, o menino botou encaminhamento. Encaminhamento era o procedimento a ser feito, que era encaminhar aqueles autos à base aérea do Recife. Ele, coitado, desavisadamente, colocou como se fosse o tipo de documento, e não era, tá? E aí, veja, a importância, né, dessa informação suficiente é porque é o seguinte, Michel Foucault diz que, eu disse isso, acho que na primeira ou segunda aula, ele disse o seguinte, que a informação é a unidade elementar de um discurso, tá? Então, uma descrição em arquivo, a gente precisa resgatar essa unidade elementar, tá? Então, o que seria resgatar essa unidade elementar? É a gente pegar a palavra-chave principal, aquela que remete a tudo que diz respeito àquele contexto. Então, uma coisa que foi interessante é o seguinte, que ele diz, por exemplo, veja bem, se eu disser chuva, eu não preciso explicar mais para você, né, para vocês, o que é chuva, porque vocês têm a exata perspectiva, compreensão do que é uma chuva. Vocês vão, no caso, inferir se ela for mais pesada, se ela vier com relâmpago, se ela vier com, como é que se diz? Com inundação, né?
se for chuvisco fino ou se é uma coisa... Então, ela só vai diferir da característica, mas chuva é a compreensão universal. Todo mundo sabe que é uma chuva, tá? Então, a chuva, por si só, é um signo. Um signo, ele carrega em si um efeito pleno de compreensão. Então, ele tem uma simbologia que não precisa se explicar muito. Né? Por exemplo, o amor. Mesmo que você tenha tido uma tristeza amorosa, mesmo que você tenha eu fui, como é que diz? Uma desilusão. Mas quando se trata de amor, sentimento, é comum todos os seres humanos saberem. Né? Vai diferir a forma. Pô, isso aí é outro detalhe. O ódio, a mesma coisa. Então, quando a gente fala de signos em arquivos, eu estou falando também da semiótica, né? Eu estou falando de uma linguagem simbólica que leva aquela informação, aquele conteúdo, certo? Então, pensando nesses princípios de descrição arquivista, no sentido de padronizar essa descrição. Por quê? Porque no mundo inteiro, cada país praticava a sua maneira, a sua forma de descrever um documento. E isso terminava sendo muito confuso, porque tem a questão cultural, a questão da língua, a questão das próprias características do acervo, né? E aí, o que é que acontece? Isso dava muita confusão, e foi quando um grupo de estudiosos, mais ou menos em 2002, se reuniram, de 2002 a 2007, foram uns 5 anos, né, de muita estudo. Então, eram estudiosos de vários países, tá? Vários países. Suécia, Suíça, era Portugal, Espanha, Canadá, Estados Unidos, e o Brasil estava lá também. Então, representado por um dos técnicos do Arquivo Nacional, que Vitor Fonseca, é o nome dele, que deu a contribuição nesta construção dessas normas internacionais de arquivo, de descrição em arquivo. Então, o ISADG é o nome, o apelido, né, da norma internacional criada em 2005, que ela estabelece diretrizes gerais para a preparação das descrições arquivísticas. Essa preparação das descrições, a ideia é padronizar, tá, a forma de descrever os arquivos para todos os países membros dentro desse conjunto essa equipe que formaram esses estudos, né? Então, veja, deve ser usada em conjunção com as normas nacionais existentes ou com a base para a sua criação, como base para a sua criação. Ela tem 26 regras, tá? Que podem ser combinadas para construir a descrição de uma entidade arquivista. Então, ela parte também do princípio do geral para o particular, e essas regras gerais são concebidas para serem amplamente aplicáveis a qualquer tipo de descrição de documentos, independente da natureza, dimensão da unidade de descrição, do tipo de acervo, né? E da autoridade, vamos dizer assim, da autoridade arquivística a que está se tratando. Entretanto, a norma não define formato de saída ou modos nos quais esses elementos são apresentados. Por exemplo, se são inventários, catálogos, listas. Não. Cada um fica a seu critério para fazer o que achar mais conveniente. Desses 26 elementos, só 7, certo? São obrigatórios. Em todas as partes do mundo que aderiram às normas internacionais de arquivo, elas devem, de descrição em arquivo, elas devem trabalhar com os 6 itens principais, e no Brasil, os 7 itens, tá? Então,
Para além do ISADG, que é um termo americano que diz descrição, fala da descrição em arquivo, você tem o ISAA-CPF. O que é o ISAA? O ISAA, ele vai registrar a autoridade arquivista. Então, uma forma de registrar essa autoridade é torná-la conhecida mundialmente. Então, para isso, esse registro dessa autoridade arquivista, ele é feito através do CODEARC, que é um código de arquivo. Então, por exemplo, se depois de haver a triagem, a organização, tudo bonitinho, a comissão de avaliação da SEASA entender que gostaria de ter esse arquivo da SEASA registrado no Arquivo Nacional, tá? Que é a autoridade máxima em arquivo no Brasil. Então, o que é que ele faz? Ele entra no site, eu vou deixar os endereços, e também oriento como fazer, entra no site, passa um e-mail para o Arquivo Nacional, né, para a Secretaria do Arquivo Nacional, e solicita o CODEARC da SEASA, tá? Que é o órgão ou autoridade arquivística referencial em abastecimento em Pernambuco. E aí eles vão mandar um formulário que a comissão ou alguém do arquivo vai ter que preencher. E com a série de perguntas do que seria aquela instituição, o conteúdo, a quantidade de documentos, o período de documentos, quem produziu, um pouco da estrutura administrativa, você falar um pouco da realidade, quem é esse arquivo SEASA, e dizer os tipos de documento que tem na instituição. Fotografias, selos, partituras, documentos textuais, plantas, o que aparecer. E aí, veja, registro da autoridade arquivista que descrevam entidades coletivas, pessoas e famílias que possam ser identificadas como produtoras em descrições de documentos arquivísticos. Esse registro de autoridade arquivista, ele está em conformidade com a norma. Ele também pode servir para controlar a forma do nome e a identificação de uma entidade coletiva, pessoa ou família citada em qualquer ponto de acesso numa unidade de inscrição. Então, quando eu peço o registro da minha entidade, né, da minha autoridade arquivística, ao Arquivo Nacional, eu vou receber um código que é fornecido unicamente pelo Arquivo Nacional, o CODEARC, quer dizer, o Código de Arquivo, Código de Autoridade Arquivística. E quando eu receber esse CODEARC, mundialmente, este acervo passará a estar listado, tá, para qualquer pessoa que esteja envolvida com arquivo no planeta Terra e que se comungue com as normas internacionais criadas por esse grupo multidisciplinar, certo? O registro de autoridade arquivística em conformidade com esta norma poderá também servir para controlar a forma do nome e a identificação de uma entidade coletiva, pessoa ou família citada em qualquer ponto de acesso de unidade de descrição. Beleza? Aí, veja, esse Vitor Fonseca, que é um técnico do Arquivo Nacional, que participou dessa equipe de trabalho internacional, ele começa a se preocupar porque ele viu que as normas internacionais, elas tinham, até por conta da natureza dos países envolvidos, né, que criaram, ela tinha uma estrutura que não se adequava àquilo que a gente já estava acostumado. E ele, com medo que, visando, com receio de que isso terminasse sendo um empecilho para as pessoas não usarem, então ele faz alterações. Por exemplo, a Inglaterra, que era um dos integrantes do grupo, o carro é do lado direito, né? O volante é do lado direito, né? Então, da mesma forma, eles construíram a norma internacional com os descritores do lado direito e as respostas do lado esquerdo. Isso dá uma confusão tão grande aqui que vocês não imaginam. Então, essa foi uma das alterações propostas aqui
para as normas, uma adaptação da norma geral, que é o ISAD-G, para o Brasil. E esta adaptação, esse estudo, essa adaptação, essa transformação ou adequação para a nossa realidade, deu um nome diferente. Em vez de ISAD-G, a gente tem agora NOBRAD, Normas Brasileiras de Descrição em Arquivo. Tá certo? Então, hoje, vocês têm a opção de trabalhar com a NOBRAD, porque ela já foi customizada para o Brasil. O ISAD já foi customizado para o Brasil. Então, esta norma estabelece diretivas para a descrição no Brasil de documentos arquivísticos compatíveis com as normas internacionais em vigor, a ISAD-G e os AACPF. Uma para o conjunto de descrição dos arquivos e a outra para descrever a autoridade arquivística. Tá? É como se fosse o CPF das instituições que estão sendo estudadas e trabalhadas. E tem vista facilitar o acesso, o intercâmbio de informações em âmbito nacional e internacional. E também padronizar, tá, procedimentos em sistema de arquivo e entidades custodiadoras. Isso, a preparação dessas normas anteveio a evolução tecnológica, porque se sabia que a revolução tecnológica iria acontecer, e ao acontecer, era preciso que esses estados, essas nações, se adequassem às novas normativas, certo? E daí a criação e adaptação dessas normas internacionais. Estou falando muito rápido, estou entendendo? Alguma dúvida? Pati, Paula? Não? Maria José? Então, a descrição. O que é essa descrição, né? Tá tudo certinho, beleza. Tudo certo, ok. Schellenberg, tá? Teodoro Schellenberg é um pesquisador arquivista, tudinho, dos Estados Unidos. Então, ele diz o seguinte: em 2000, ele criou a teoria, né? Princípios da teoria dos arquivos modernos. Então, Theodore Schellenberg, ele diz: designou com o termo descrição a tarefa específica que engloba as diversas e variadas atividades do arquivista para, aí frisado de amarelo, elaborar os instrumentos que facilitam o acesso aos fundos em geral e aos documentos em particular. Tá vendo vocês? Elaboração de instrumentos que facilitam o acesso aos fundos e aos documentos em particular. A palavra descrição, em termos amplos, é a enumeração das qualidades e elementos de uma pessoa ou de um objeto, de qual modo que a pessoa que efetua põe em conhecimento de outros pontos determinantes que identificam o que se descreve. Isso é outro pensador chamado Aurélio Tanode. A descrição é o meio utilizado pelo arquivista para obter a informação contida nos documentos e oferecê-la aos interessados. Para conseguir isso, a descrição deve ser exata, enquanto que os documentos não são imprecisos, mas sim testemunhos únicos, vivos e concretos. Essa descrição ela tem que ser suficiente para a unidade que se está informando, se é um arquivo, um fundo, uma seção, uma série, um documento, sem oferecer mais que o necessário para o excesso ou por defeito. E essa descrição ela tem que ser oportuna, enquanto que deve refletir uma programação que marque a hierarquia da informação, certo? Então, em linhas gerais, a descrição ela deve ser exata, suficiente e oportuna. A descrição persegue dois objetivos: dar informação aos pesquisadores e facilitar o controle do arquivista. Alguma dúvida nisso? Não, né? Existem instrumentos que têm como propósito fazer a descrição. Entre eles, a gente tem os guias,
os inventários, os catálogos, os índices, as listas, os registros e os cursos. Tudo isso que a gente tem aqui tem no arquivo público. Todos. O outro arquivologista, né? Ou documentalista, como chama, chamado Michel Duchamp, ele considera que esta operação é parte fundamental da arquivista. Sem uma descrição adequada, os arquivos são como uma cidade desconhecida, como um cofre de um tesouro sem chave. Ainda pior, o mesmo que um viajante com um mapa inexato que corre o risco de extraviar-se. Assim, um instrumento de descrição errôneo ou imperfeito pode enganar gravemente o pesquisador, seja por falta de interpretação de outros dados, seja por falta de informação referente à origem e à história dos documentos. Então, por exemplo, nessa ficha de descrição, antes de iniciarmos, propriamente dita, a descrição do fundo, da série, do tipo de documento, a gente vai descrever a autoridade arquivista. Então, a gente diz quando foi a SEASA criada, com que objetivo, se houve decreto qual, a localização inicial dela era quanto, as solenidades de quem participou, faz uma radiografia dessa autoridade arquivista, para depois ir identificando cada série, subsérie, até chegar ao documento, tá? Assim, um instrumento de descrição errôneo ou imperfeito pode enganar gravemente o pesquisador, seja por falta de interpretação de outros dados, seja por falta de informação referente à origem e à história dos documentos. Tipos básicos de instrumento de pesquisa: um guia, um inventário, um catálogo e um repertório. Guia é uma obra destinada à orientação dos usuários no conhecimento e na utilização dos fundos, que integram o acervo de um arquivo permanente. É um instrumento de pesquisa mais genérico, tá? Pois se propõe a informar sobre a totalidade dos fundos existentes no arquivo. Sua finalidade é informar sobre o histórico, dá essa ideia mais global, né, do que é que tem em termos de conjunto de documentos daquele órgão. É o que mais a gente tem lá no arquivo e a gente elabora, são os guias. Então, a gente tem um guia geral do período colonial, temos um guia geral do acervo referente ao período imperial e a gente tem um guia geral do acervo referente ao período republicano. Isso já é uma convenção. Depois, dentro do período colonial, aí vem desmembrando as competências e autoridades arquivistas, por exemplo, provedor-mor da saúde, provedor-mor da fazenda, presidente da província, a série de presidência da província, eclesiástica, tem os documentos da Inquisição. Então, aí vão se desmembrar inúmeros fundos, tá? Então, nesse catálogo geral, está ali o conjunto de documentos, a data de criação e a quantidade de documentos e o estado de conservação dele. Sua finalidade é informar sobre o histórico, a natureza, a estrutura, o período de tempo, a quantidade de cada documento no fundo integrante do acervo total do arquivo. O inventário sumário, instrumento no qual as unidades de arquivamento de um fundo ou de uma de suas divisões são identificadas e descritas sucintamente. Trata-se de instrumento do tipo arrolamento, tá? Cuja organização deve refletir o arranjo adotado para a disposição do fundo ou parte dele com uma série, por exemplo. Lembrando a vocês que vocês estão com uma apostila, né? Pode consultá-la, viu? Quando tiver também dúvida. Sua finalidade é descrever a composição do fundo ou parte dele, pela enumeração de suas unidades de arquivamento, e, ao mesmo tempo, promover o arquivo de um instrumento preliminar de busca para cada fundo. O inventário deve ser precedido de uma introdução, contendo informações sobre os seguintes elementos: modalidade, como é que aquele fundo chegou ao arquivo público,
uma breve história daquele conjunto de documentos sobre a instituição, a pessoa ou a família na qual o fundo foi proveniente. Explicação sobre o modo de consulta do inventário. O inventário sumário é fundamental e deve ser o primeiro instrumento de pesquisa a ser elaborado tanto para os fundos e arquivos públicos constituídos de documentos de caráter oficial, quanto para os arquivos privados. Isso é o mais comum. Fazer o inventário do acervo é exatamente saber o que é que se tem. Inventário analítico, instrumento de pesquisa no qual as unidades de arquivamento de um fundo ou de uma de suas divisões são identificadas e descritas pormenorizadamente. Sua finalidade é propiciar ao usuário o conhecimento individualizado das unidades de arquivamento através da descrição minuciosa do seu conteúdo. O que quer dizer? Bom, eu não tenho o conjunto de documentos do período colonial, imperial e republicano. Então, dentro do período colonial, esse conjunto de documentos por esse período, ele vai desmembrar, abrir um leque e cada um daqueles itens será feito um inventário analítico. O que é esse conjunto Provedoria Mor da Saúde? Você vai identificá-lo, levantá-lo, construir. Vai falar sobre o conjunto documental, a origem, como chegou ali, etc. Certo? Então, o instrumento de pesquisa, esse inventário analítico, ele preconiza, né, que o fundo ou uma de suas divisões serão identificadas e descritas pormenorizadamente. Catálogo é outro instrumento também de descrição. É um instrumento de pesquisa elaborado segundo um critério temático, cronológico, onomástico ou geográfico. Então, o critério temático é por tema, né? Então, é tudo sobre a telefonia em Pernambuco, tudo sobre abastecimento em Pernambuco. Cronológico é por ano. Século XV, é o século XX, é 1820, 1910. Onomástico é por nome, autoridades que passaram por determinada pasta. Ou geográfico, por localidade, né? Município, cidade, enfim. Sua finalidade é agrupar os documentos que versem sobre o mesmo assunto ou que tenham sido produzidos num dado período de tempo, ou que digam respeito a determinada pessoa ou a lugares específicos existentes num ou mais fundos. Certo? Repertório, outro instrumento de pesquisa. É um instrumento de pesquisa que descreve pormenorizadamente documentos provenientes selecionados, previamente selecionados, pertencente a um ou mais fundos, segundo o critério temático, cronológico, onomástico e geográfico. Nesse tipo de instrumento está presente o juízo de valor, olha aí, que estabelece ou não a inclusão de determinado documento. Sua elaboração só se justifica em casos específicos. Não há intenção de ressaltar documentos individuais relevantes. A disposição das entradas e demais informações assemelha à do catálogo, sendo itens descritos minuciosamente, cabendo mesmo a transcrição de documentos na íntegra. São mais elaborados, né? Mais aprofundados. E o índice é o instrumento de pesquisa auxiliar, tá? É uma lista sistemática, como eu fiz, a gente esperando que o sistema sólido online da FISEP fosse implementado no Estado. Mas, menina, olha e pense, viu? O povo a digitar isso não vai dar certo. Eu tinha, assim, 90% de certeza que aquele sistema não ia funcionar. Olha, era uma novidade da Rede Globo. Então, e foi. Aí eu disse, sabe de uma? Eu vou fazer à parte a minha listinha dos prontuários funcionais do DOMPS. E assim eu fui fazendo. Eu e duas meninas da Fundac. Hoje estão casadas, estão bem. Yari e Alessandra. E a gente conseguiu construir manualmente. Tinha uma das meninas que era engraçada, ela brincava muito, Messilane. E ela era, não adianta, você dava um papel pautado, mas ao escrever, ela ia assim, ó, subindo. Messilane, bota uma régua. A gente não sabia, porque tinha que botar o nome do prontuário e ao lado o número, né? Como instrumento para a gente pesquisar.
mas não funcionava com ela. Com régua, sem régua, ela subia. Eu disse, menino, você quer ir embora mesmo, né? Aí só quem ficou fazendo a listagem foi Yarin e Alessandra. Então, é uma lista sistemática e pormenorizada dos elementos do conteúdo de um documento ou grupo de documentos, disposta em determinada ordem para indicar sua localização no texto. Então, a gente fez a listinha à mão inicialmente, depois passamos para o Word. E aí, o sistema realmente não funcionou. O arquivo, depois de um investimento enorme de pagar bolsista, de comprar alguns equipamentos, de se estressar com o secretário para que ele liberasse, depois de uma guerra tão grande, aí foi extinto, ficou por isso mesmo. Resultado, ficamos sem um instrumento formal que iria ser promovido pela malha tecnológica, né, da FISEP. E aí, a gente, ninguém dava nada para a nossa listinha, até hoje ela serve de referência para pesquisa no acervo DOPS. Está vendo vocês? Que às vezes não precisa muito, não. Basta você ter bom senso em arquivo, a primeira máxima, né? A primeira, vamos dizer assim, como é que a pessoa vai dar me esqueci da palavra, vou dar um conselho, pronto. Um conselho para mim em arquivo notadamente, você ter bom senso. O primeiro passo. Ter, assim, a ideia, de missão, de pensar no arquivo, não para você, mas para o público que vai utilizar. A melhor perspectiva de um arquivista ao implementar suas técnicas de organização, pensar no usuário. Porque, no fundo, quem vai usar o arquivo é que vai mais ficar à mercê dessas práticas que foram impostas à política, né, de arquivo daquele órgão. Tabela de equivalência ou concordância. É um instrumento de pesquisa auxiliar que dá a equivalência de antigas notações para as novas que tenham sido adotadas em decorrência de alteração no sistema de arranjo. Então, o que foi que aconteceu? Eu, no processo de organização do acervo DOPS, que estive à frente, eu fiz de tudo mesmo, para não alterar a lógica informacional dada pela SSP. Se eu tivesse feito a intervenção dos processos, né, nos arquivos, fizesse um processamento técnico apenas baseado em formas que fosse do meu interesse, podia ser que hoje ninguém tivesse tendo acesso ao acervo. Por quê? Porque a maioria das intervenções dos arquivos, elas são feitas, quando são feitas para garantir quem lida com aquele documento. Ele tem a sua praxis, ele não quer mudar aquela rotina. Então, uma descrição em arquivo, ela tem que ser muito, mas muito eficiente para dirimir qualquer dúvida, qualquer empecilho, qualquer forma assim, de insegurança por parte deste usuário. Tá? Os manuais. Os objetivos e importância dos manuais. Né? Os manuais em arquivo é um instrumento utilizado para padronizar e racionalizar procedimentos básicos e imprescindíveis à plena operacionalização de atividades. A normatização escrita dos procedimentos e sua disponibilização em manuais irá garantir a continuidade do serviço, sua eficiência e eficácia, facilitando a rotina das instituições. Veja, tudo que eu for colocar, tá? Quando você vai fazer uma descrição, a tecnologia que eu inventei, tudo que eu fizer, eu vou deixar registrado no manual. Por quê? Porque eu não vou ficar para sempre naquele órgão, né? Eu vou para outras frentes, eu vou viajar, eu vou para a Alemanha, sei lá, qualquer... Então, o que acontece? Eu vou me aposentar e eu não quero saber mais nada de aperreio de serviço. Aí eu vou criar um instrumento
de pesquisa e um manual que vai orientar os futuros usuários de como é que eu fiz aquele arquivo. Que lógica ele segue para que as pessoas que recebam aquela competência possam atuar com ela tranquilamente, tá? E localizar o principal, que é a informação. Então, quando eu saí do arquivo, uma pena que eu assim, soube depois, até por orientação dos alunos, é que foram digitalizar o conjunto de documentos e saíram tirando da ordem, que não foi a minha ordem, foi a organicidade original que eu dei, baseada em estudo do que era a SSP. Para vocês terem ideia, o chefe do arquivo do DOPS, ele passou nada mais nada menos que 37 anos à frente do arquivo. Veja, quando esse homem tirava férias, o SNI mandava buscá-lo em casa, porque ele sabia localizar o documento. E havia pressa, naquela época não tinha internet, então ele era... Qual é o nome dele, meu Deus? Era Vasconcelos Costa. Ele era a pessoa que sabia de tudo naquele arquivo. Então, ele era convocado, chamado às férias interrompidas, era assim, uma luta. Por quê? Porque só ele entendia a lógica de pesquisa daquele acervo. Então, se ele fizesse um manualzinho de consulta, dizendo, olha, como usar, como a gente compra uma máquina de lavar, quando a gente compra coisa, não vem com manual? Pronto, o manual de consulta é isso aí, é um instrumento para padronizar e racionalizar esses procedimentos básicos imprescindíveis para operacionalizar as atividades, mantê-las e também dar acesso à informação. A normatização escrita dos procedimentos e sua disponibilização em manuais irá garantir a continuidade do serviço, sua eficiência e eficácia. Então, quando o arquivo, a partir dessa contratação que foi feita, modificou, aí eu volto para a tabela de equivalência, tá? Modificou a forma que estava organizado o acervo, o sistema de arranjo que eu tinha feito, baseado em pesquisa do que era, então ele alterou a lógica dada para o órgão. E ele não fez o quê? Uma tabela de equivalência para dizer por que mudou o número de tais e tais prontuários. Estão entendendo? Porque fez a juntada com outros que eram um tema semelhante. Então, isso foi uma das coisas mais graves que eu tomei conhecimento. Eu fiquei passada. Meu Deus, eu não acredito. E aí, veja, aí a falta de responsabilidade de quem faz uma coisa dessa vai trazer problemas, inclusive, para a historiografia, para os historiadores que se utilizaram da antiga nomenclatura. Porque se você não fizer uma tabela de conversão para dizer que XB1 é a mesma coisa que prontuário funcional 19694, nunca quem utilizou esse acervo antes vai saber do que se trata. Tá entendendo? Então, é muito importante dar essa tabela de equivalência para dizer, olha, o arquivo que hoje está com esse número, ele tinha um número anterior, certo? Tipos de manuais. Dos arquivos podem ser utilizados manuais para padronizar todos os tipos de atividades. Podem ser elaborados manuais para atendimento a usuários, protocolo, identificação de arquivos correntes, intermediários e permanentes, rotina de avaliação de documentos, etc. Aí, um manual de arquivo deve assegurar a agilidade das atividades desenvolvidas pelos órgãos produtores dos aceiros, bem como do órgão central, guardião da documentação, que no caso seria o arquivo, devendo ser fonte de informação aos usuários do acervo. Está vendo vocês? Elaboração, distribuição e atualização. Tá? Todo manual deve ser elaborado com base em um projeto, com planejamento de quantidade de exemplares a serem impressos, locais de distribuição e prazo para atualização. Essa elaboração, distribuição e atualização, hoje, com a
pandemia, e sobretudo com os sistemas informáticos, né? Então, esse manual é mais fácil de lidar, porque você não vai precisar imprimir esses exemplares. Você simplesmente vai salvá-los em PDF e deixar à disposição para quem quiser baixar e receber essa explicação, certo? E agora a gente vai às fichas, né? Isso tudo para complementar os assuntos referentes à descrição. Em arquivo intermediário, para que eu possa fazer um estudo da descrição de cada conjunto, daquele fundo, daquela série dentro. Por exemplo, eu vou tomar por base os processos no arquivo, dossiê processo do arquivo do DOPS. E depois eu vou tomar por base os processos trabalhistas, tá? Então, veja, além de você falar da autoridade arquivista, quer dizer, o arquivo público, a autoridade custodiadora. Você vai fazer uma breve biografia do arquivo público, né? O órgão central de guarda. Depois você vai fazer do órgão produtor. Eu vou fazer uma biografia da SSP, Secretaria de Segurança Pública. Por quê? Porque o DOPS era uma unidade policial que atuava dentro da Secretaria de Segurança Pública. Depois da Secretaria de Segurança Pública, eu vou trabalhar o órgão, que é o DOPS, que é chamado órgão de operação. Então, eu vou trabalhar o que é o DOPS, quando ele foi criado, a Lei 71, em 23 de dezembro de 1935, quando ele foi criado, eu vou dar uma radiografia do DOPS. Depois, eu vou falar das séries. Então, lá no arquivo do DOPS tem a série prontuário funcional, que são os prontuários das entidades, dos órgãos, das clubes carnavalescos, da maçonaria, das igrejas batistas, presbiteriana, Assembleia de Deus, Universal, os prontuários das igrejas católicas, com as suas respectivas localização, com os padres ou pastores que dirigia, eles faziam essa devassa, como é que diz? Essa radiografia, né, de cada uma dessas entidades. O arquivo público também tinha um processo lá de investigação e vigilância pela SSP. O Tribunal Regional do Trabalho também tem, é o 341. Todas as entidades, todos os partidos comunistas, todos os partidos políticos, e dentro dos partidos políticos, todos os políticos de cada uma das legendas, PDT, PT, PMDB, MDB, antes do PMDB, Arena, né? Depois PDS, UDN. Pense, tudo eles trabalhavam dentro dessa perspectiva de fazer diretórios, né? Que eu chamo. E aí, você depois que diz séries prontuários funcionais, aí você vai para a série prontuários individuais, que aí não é mais a entidade que está sendo investigada. Já é a pessoa que, no caso, teve um envolvimento político e, por isso, foi acompanhada pela polícia, foi vigiada, foi censurada ou reprimida, tá? Então, é a série prontuários funcionais. Depois das séries prontuários funcionais, eu tenho a série administrativa. E depois da série administrativa, eu tenho a série que é chamada sindicância, 1000 pastas de sindicância. Então, toda essa subdivisão de um fundo, tá? Ele será descrito dentro desse padrão, dessas normas internacionais, para dar ao pesquisador a informação plena sobre aquele conjunto documental, certo? Então, em arquivos intermediários, a gente vai adotar fichas de identificação de documentos que vão facilitar a descrição mais na frente, nos arquivos permanentes. Então, essas fichas, olha, os itens que devem constar nas fichas de identificação de documentos. Fundo, né, SSP, série, no caso, fundo, vamos dizer, pegando do geral, né? Fundo, governo do Estado. Série, SEASA, tá? Data limite,
1970 a 2021. Tipo de documento: documentos administrativos, ofícios. Conteúdo: aí eu vou botar um breve conteúdo desses ofícios. Aí eu digo: ofícios recebidos do gabinete da presidência, assim, assim, assim. Aí eu faço no mês de janeiro a dezembro de 1910, sei lá. A procedência desses ofícios é do governo do Estado. A quantidade de documentos que eu tenho, no ofício recebido, a quantidade de ofício que eu tenho são 100 ofícios, tá? Data do preenchimento dessa ficha, aí qual foi a data, e o nome do responsável pelo preenchimento. Aí bota lá, Maria José, certo? Então, isso é uma ficha de preenchimento dos arquivos intermediários. Então, eu fiz como é que diz? Eu prestei informação preliminar desse conjunto. Entendeu? Não foi, Maria José? Você é uma beleza. E agora, a gente vai para uma representação já de uma descrição baseado na NOBRAD. Tá certo? Então, vamos dizer que já foi solicitado ao Arquivo Nacional o CODEARC. E o Arquivo Nacional botou esse CODEARC aqui. BR, que significa Brasil, sempre vem o endereço da autoridade, vem sempre encabeçada pelo país de origem. Então, se fosse França, a Inglaterra, a Alemanha, aí a respectiva referência do país primeiro. Depois, o conjunto de documentos, a autoridade arquivista, no caso CEASA, ponto CEASA, como CEASA é um OS, eu botei completa hoje. Tracinho, mas pode ser ponto Pernambuco, tá? Aí é um ponto Pernambuco, porque eu peguei a nomenclatura Mas é ponto Pernambuco, tá? Um tracinho, e aí vocês vão botar, essa é a primeira ficha de identificação da NOBRAD da CEASA. E o número da ficha é o 0001. Sequenciadamente, ela vai a 1 trilhão, tá? O título do documento é um processo licitatório, porque está lá todo documento, ele se auto-identifica, né? Se for um ofício, é um OF. Se for um memorando, é um memo. Se for uma comunicação interna, é uma CI, né? Certo? E aí, veja, da mesma forma, o processo licitatório, tá? A data limite é 21 de maio de 2009 a 14 de junho de 2009. Foi o prazo de duração dessa licitação. Tudo hipotético, viu, gente? Nível de descrição. O que eu vou descrever agora é a subsérie processo licitatório, dentro da série CEASA, certo? Ou dentro do fundo CEASA. Esse processo tem 52 páginas. Eu enumerei as páginas com um lápis B macio para não ser subtraído daquele conjunto algum documento. E se for, eu vou ter o controle, certo? Nome dos produtores, eu botei. Processo, eu faço um pequeno, né? Apresentação de quem é envolvido nesse processo licitatório. Então, processo licitatório referente à aquisição de condicionadores de ar do tipo split. Empresa ganhadora do certame, Arclima Associados. Requerente, CEASA OSPE. Pregoeiro, Francisco de Sabarreto. Licitação do tipo presencial, menor preço. Tudo inventado, viu, gente? Não vi nada disso para vocês. Aí, projeto memória da CEASA PF. Ficha de identificação do acervo fonográfico já é baseada. Essa aqui é a ficha, tá? É o que a gente chama, baseado na NOBRAD, nas normas brasileiras de descrição, certo? Então, observe uma coisa. Aqui de lado, na faixa esquerda, tem aqui, ó, código de referência. Estão vendo? Todos esses descritores aqui é um normativo criado pela NOBRAD em
semelhança ao que foi criado pelo ISAD-G, certo? Então, código de referência 31, br.ceasa/OS-PE, processo número 0001. Título é um processo licitatório, podia ser um processo de aquisição, de compra, sei lá, de locação, sei lá. Processo disciplinar administrativo, tem tantos tipos de processo, né? Aí o título é um processo licitatório. A data limite, maio de 99. Nível de inscrição, esse é um item documental, é um dossiê, processo de licitação, onde tem tudo ali referente à licitação feita. Dimensão do suporte, o tamanho, né, do processo é A4. Nome dos produtores, no caso em Recife. Âmbito, aí no caso aqui, é a própria Ceasa, né? Ceasa, localizada no Recife. Nome dos produtores. E aí, se for o caso, coloca até o setor, pode botar, para ainda diminuir ampliar a qualidade da informação prestada. Âmbito e conteúdo é uma síntese, uma ementa do que é este processo. Aí eu botei, trata-se de um processo de licitação que sintetiza a característica da menor proposta de preço com comprovante e certidões requerida mediante a lei em vigor. É uma síntese boba, mas já dá uma dimensão que é. Condições de acesso. Então, vocês observem. Tá bom. Roberto, tu bota o link também, vice, para o pessoal ter acesso às aulas. Aí, aqui, ó. Cada item desse, vocês observam aqui que não tem uma sequência. 3.11 é o código de referência, 3.12 é o título, 3.3 é data limite, 3.14 o item documental, dimensão e suporte 3.15, nome do produtor 321 já pula. Eu não disse a vocês que a norma de descrição anobrada seguem a regra de são 26 descritores. Descritores que eu estou falando é exatamente isso aqui, ó. Essa lateral que está aqui. Aí, mas só 6 são obrigatórios. Então, os 6 primeiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, aqui no Brasil, se convencionou botar, no caso, eu estou botando uma ficha que é o padrão aqui nos órgãos públicos. Se convencionou, chama, não é até 26? Até mais dos 6, né? Então, ficou. Condições de acesso não tem restrição, porque tem documentos que são restritos. Características físicas e requisitos técnicos. As bordas estão bastante danificadas pelo manuseio inadequado e pelos fungos. É uma característica do processo, né? Da aparência dele. Existência e localização de cópias no local. Aí tem uma cópia digital na CEP. Por quê? Porque vocês poderão, toda a documentação histórica, solicitar à CEP, Companhia de Pernambuco, que ela faça a digitalização desse conteúdo histórico de vocês. Só é firmar um convênio de cooperação e, ao firmar esse convênio de cooperação, você consegue que a CEP faça isso gratuitamente, certo? Notas. Eu uso esse espaço aqui no Brasil, tá? Dessas notas, para complementar as informações que aqui em cima não deram para botar. Então, normalmente, as pessoas colocam a nota para botar a localização física desse documento. Então, eu botei. Está no arquivo geral, na estante 24, prateleira C, volume 601, caixa 418, documento 0001. Tá vendo vocês? E, por fim, aqui embaixo, ó, observações, tá bem miudinho, é a 362. Aí vocês vão botar data de preenchimento e o nome de vocês, ok? Pronto, terminamos o conteúdo de descrição. Esse próximo slide, eu queria mostrar para vocês, porque é uma forma, que a gente diz assim, uma solução alternativa para os órgãos que não queiram utilizar arquivos de lisante. Então, eu fiz a aquisição, através de ata de registro de preço, dessas estruturas
mini porta-pallet, chumbadas no chão com parabolt, elas não arreiam, e elas têm um mezanino aqui em cima. Olha aqui o mezanino, tá vendo? Você pode passear nos corredores, e ela permite a duplicação do espaço de maneira vertical até um conjunto de 6 metros, tá? E aí você ganha muito espaço. Se o pé direito for alto dos órgãos, ou do arquivo de vocês, e o arquivo tiver um crescimento enorme, então, uma solução são esses porta-pallet. Eles são seguros, são limpos, permite uma aeração, né? Porque os corredores são todos assim, ó, vazados, então não há um aquecimento nos papéis. E você tem tanto a parte de baixo, pode observar aqui as estantes, ó, de baixo, como a de cima, para aproveitar bem o espaço, tá? Trouxe para vocês, para ilustrar o sistema de armazenamento para o acervo e que eu adotei lá no Arquivo Geral do TRT. E aí, por fim, as considerações finais, né? Os documentos, para vocês não esquecerem jamais, são a materialidade da identidade de um povo. E é por meio deles que as instituições se reconhecem e a sociedade constrói a ideia de pertencimento e de identidade, tá? Só através de ações efetivas e urgentes é possível salvaguardar a memória da SEASA. No caso aqui, a memória ameaçada era do Tribunal do Trabalho, tá? Garantindo às atuais e futuras gerações o direito à informação e aos documentos processuais um lugar na história. Muito boa tarde a todos. Como é dele? Robério, atualiza, sim, antes desse. Para o pessoal ver as estruturas de armazenamento. Olha aí, ó, mezanino, parte térrea e o mezanino, primeiro andar. Uma estrutura cujo pé direito seja bastante alto, então você tenha acesso a esse material todo, certo? E, por fim, o encerramento da aula, os corredores. Mostra os corredores. Passa o outro primeiro, anterior a esse. Tá vendo? Ó, térreo, e aí a parte de cima, pode passar. E é o mezanino. E no fim, ó, pronto. As considerações finais, e eu agradeço muito, muito a participação de vocês. Com isso, a gente encerra os conteúdos do curso de arquivo e documentação. Espero que vocês tenham gostado dos encontros. Excelente participação de todos. Parabenizo a comissão também por ter feito essa força-tarefa de conscientização. Agradeço muito a paciência de vocês, porque é ruim a gente ficar falando à distância. E aqui está o endereço do Drive. Bota de novo, Roberto, o endereço do Drive, onde vai estar ali, olha, todas as aulas gravadas, todos os conteúdos, slides, tudo vai estar à disposição de vocês, tá bom? Muitíssimo obrigada. Qualquer coisa, vocês têm meu e-mail, e aí podem abusar, mande e-mail, que a dúvida que tiver a gente desenrola, tá bom? Boa tarde a todos, uma ótima semana e fiquem com Deus. Tchau, Cecília, Fernando, obrigada pela paciência. Muito boa tarde a todos.